Graça e paz, queridos irmãos, boa noite a todos. Bom poder voltar a esta casa de oração e bom poder rever irmãos queridos e amados no Senhor. O meu coração fica saltitante. Isso é muito bom, irmãos. Isso demonstra o vínculo da paz que há brotado em cada coração daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu beneplácito. É bom rever irmãos queridos. Aqui eu dei o meu primeiro passo no ministério pastoral. Essa porta, ela foi aberta, ela nos acolheu. Quando a missionária Tânia, minha esposa, fazia 20 anos de ministério no campo paraibano como missionária, implantando e revitalizando igrejas, Deus estava me preparando para dar início à minha chamada ministerial, pastoral. E esta amada igreja, ela foi a porta que Deus abriu, e Deus trabalha de uma maneira extraordinária, e não há confusão nas coisas de Deus, há muita clareza naquilo que Deus faz. Deus prontamente levantou a igreja, entendendo a minha chamada, a minha vocação, me encaminhou para o seminário, ali em João Pessoa, seminário Tebes, o nosso seminário batista. Naquela ocasião, em 2003, ainda não havia seminário batistas aqui em Campinas, e ali a igreja me encaminhou e eu ali dei início à minha formação teológica. E foram momentos prazíveis, foram 4 anos. Então essa igreja ela tem um histórico maravilhoso de levantar pastores, missionários durante a sua história. Darquinho, o pastor atual, ele também é fruto dessa mesma característica da Igreja Batista de Bodocongó. Por aqui passaram grandes homens de Deus. E o Senhor Deus, através dos tempos, ele tem usado a sua graça bendita para manter funcionando a igreja, a sua obra. E aqui estão vocês, um povo que foi alcançado pela pregação do Evangelho, que foram transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, e assim hoje são aqueles que podemos afirmar verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então fica aqui o nosso apreço, nosso carinho, fica aqui a nossa gratidão, depois de 20 anos voltando a casa. Isso é muito gostoso, irmãos, é maravilhoso. Vocês não entendem a alegria esfuziante que eu estou sentindo agora. Pareço até um pastor de primeira linha, de início. Mas é assim que o nosso Pai faz pelo seu Espírito Santo. Eu queria deixar uma reflexão hoje, uma palavra, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. E a minha versão é Almeida Revista e Corrigida, a tradução da minha leitura. Se eu posso dar um tema para essa mensagem, seria: somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Vamos ler os versículos do 28 ao 30. Romanos 8, dos versos 28 ao 30. Vocês abriram? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que
predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também o glorificou. E Deus possa nos falar pela sua palavra. Mais uma vez, vamos falar com Deus. Senhor, nós nos curvamos diante da tua soberana vontade e nós fazemos isso com o espírito quebrantado e humilde a Deus, pedindo a ti, o Espírito Santo, que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e nos fazer compreender as maravilhas da tua lei. Fale conosco, Senhor, segundo a tua boa vontade e nos faças compreender o quão boa ela é. Nós queremos te adorar, Senhor, e queremos te agradecer no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Queridos irmãos, pregar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos sempre é um grande desafio. Não que foi me dado esta palavra para ministrar da parte do orientador, do pastor. Não, ele me deixou muito livre para que Deus falasse aquilo que ele quer falar para a igreja. Para alguns grandes pensadores cristãos, a carta de Paulo aos Romanos é em si, na sua essência, um grande tratado teológico. E nós precisamos muito buscar não só a iluminação de Deus, mas procurar conhecer a sua palavra na sua essência, também nos seus originais, para tentar buscar aquilo que o autor estava se propondo a falar à igreja no seu tempo. E Paulo, quando ele escreve aos Romanos, aqui no capítulo 8, ele não escreve as pessoas isentas de sofrimento. O justo também sofre. O crente passa por privações. Nós vivemos numa época em que o mundo evangélico prega-se tantas palavras distorcidas daquilo que é a verdade de Deus, fazendo as pessoas crerem que uma vez que uma pessoa se converte, ela para de sofrer. Não há mais problema para ela, porque agora ela é uma nova criatura em Cristo. Então, Deus as livra de todas as coisas ao ponto de não permiti-las que elas sofram. E não é bem isso que diz as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz que o sofrimento vem para os bons e para os maus também. Então, nós ainda estamos nesta vida, nós ainda vivemos em um corpo perecível. E como diz a própria palavra, o que está preparado é o espírito. O corpo ainda padece das intempéries da vida. Esse corpo a qual nós temos, ele ainda passa pelas circunstâncias adversas do tempo em que nós vivemos. Nós sofremos muitas coisas e passamos por muitas coisas. Dentre elas, coisas boas. Em muitas situações vivemos momentos alegres, momentos felizes. Passamos por momentos de grandes alegrias, mas também nós passamos por momentos de grandes turbulências, de enfermidades, de perseguições, por que não dizer, de tantas agruras, mas um dia veremos de deixar de sofrer. Por isso que o tema desta noite ele é muito tendencioso a isso, a observarmos essa verdade. Nós somos mais do que vencedores, sim, porque Deus, o glorioso Deus, ele nos chamou para uma glória, para uma vida de glória eterna, em que um dia deixaremos de provar das agruras da vida, de passar por tantas turbulências e ficar perguntando às vezes, e ficar questionando às vezes,
Por quê? Por que o crente sofre? Nós ainda estamos aqui. É inevitável. E é bom que o Espírito de Deus ele nos ilumina a compreender esta verdade para não cairmos no engodo, no engano de tantas mensagens anunciadas, onde diz para mim, onde quer fazer-nos crer que o crente ele não sofre mais, e sofremos. Isso é fato. Irmãos, os crentes em Cristo Jesus, ele tem a certeza e ele tem a convicção de que as adversidades e as dificuldades desse tempo presente, eles não são para serem comparados com a glória que está nos proposta. Como ele mesmo declara no versículo de número 18 do seu contexto. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser reveladas. Então, que possamos nesta noite entender aquilo que Deus está nos falando, que enquanto vivermos nesta vida, temos coisas certas que nós precisamos crer. Já somos do Senhor. A vida, ela nos oferece altos e baixos, mas nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. É aí onde nós descansamos o nosso coração e percebemos que vale a pena servir a este Deus glorioso, que um dia se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, é nesse contexto real de dor que Paulo, ele afirma como que trazendo uma palavra de consolo aos nossos corações, e ele diz, e sabemos, nós sabemos que o que vocês estão passando não é para ser comparado com aquilo que Deus tem preparado. Até um hino aí fora no mundo pentecostal, e ele diz que o crente vai passando pela glória, ele vai passando pela prova, dando glória a Deus. E não deixa de ser verdade isso. Nós vamos vivendo de glória em glória, de fé em fé, passando por que nós temos que passar, mas sabendo nós que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então, a nossa vitória é certa, irmãos. Então, nós podemos sim afirmar que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Então, o crente tem tudo para viver assim, andando, passando pelas lutas, mas sempre cônscio, sempre convicto de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas. É exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele quer nos trazer por esta palavra. E isso não é um palpite de Paulo. Não, é uma convicção firmada na soberania de Deus. Nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Isso é convicção. Isso é saber que Deus, na sua glória, ele havia preparado. Que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa vitória. Nós podemos dizer que somos pessoas seguras na fé. Que nada nesta vida poderá nos abalar. Que nada nesta vida poderá nos separar das nossas convicções, daquilo que nós cremos que está reservado para aquele grande dia. Então, jovens, adolescentes, homens, moças, rapazes, homens e mulheres,
Vale a pena ser fiel a Jesus. Vale a pena andarmos seguindo os passos de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amado das nossas almas. Porque a obra que Ele fez em cada um de nós, irmãos, é uma obra potentosa, é uma obra definitiva, é uma obra infinita, definitiva e eterna. É aqui onde está a nossa esperança. A esperança do justo repousa exatamente no sacrifício vicário de Cristo, que foi definitivo, mas foi eterno e nos assegura eternamente a nossa vitória no Senhor. Por isso que nós, crentes batistas, não somos melhores do que ninguém. Jamais. Mas nós temos a plena convicção de que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos a certeza plena de que o Senhor nos comprou para Ele e nos deu o seu nome. E por este nome nós podemos dizer Pai, Abba, Pai. Ele é bendito eternamente. Amém? Irmãos, poucos textos nas Escrituras trazem tanto conforto, segurança e profundidade teológica quanto Romanos 8 e nesses versículos que nós acabamos de ler. Aqui, Paulo nos mostra que a vida cristã não é um acidente, não é um acaso, mas parte de um plano eterno. Lembre-se disso. Antes da fundação do mundo, Deus já havia pensado em cada um de nós. Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje como os seus súditos fiéis, filhos amados, que foram comprados por um preço grandioso, precioso. E olha que maravilha, irmãos. Por que nós vamos nos deixar levar pelas circunstâncias da vida? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos irmãos, vivemos em um mundo marcado por dores, perdas e perguntas, muitas vezes sem respostas. Isso é fato. Muitas vezes o coração do crente também é visitado por dúvidas. E um dia aqui já não perguntou por que passamos por lutas. Deus tem controle sobre a minha história. Minha salvação é segura. Quem um dia aqui já não fez indagações tais? Por que o justo sofre? Mas o fato, irmãos, é que Deus conduz soberanamente a história dos seus filhos. Deus está na história conduzindo a nossa própria história. Por isso que nós não cremos no acaso. Por isso que nós temos a convicção de que aquele que está em Cristo é nova criatura e que as coisas velhas já passaram, sim, e eis que tudo se fez novo, e caminhamos com essa convicção de que o crente de glória em glória, ele procura cada vez mais se parecer com o Senhor Jesus, com Cristo Senhor. O Senhor nos chamou para isso, para sermos parecidos com o seu Filho amado. Eu queria trazer aquilo que Paulo nos traz como garantia de que nenhuma adversidade que nós vivemos, a humanidade, nós, o povo de Deus, vivemos, deve ser vista por nós como coisa espantosa. Isso faz parte da vida. Paulo declara no versículo 28 exatamente isto. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqui ele fala do propósito soberano de Deus na história
O crente. Paulo diz isso claramente. Eu sei que tudo que vocês estão passando é crível. Tem que acontecer. Mas saibam que vocês não estão sós. Que vocês não estão deixados a sós. Irmãos, aqui Paulo fala do propósito soberano de Deus na história de cada um de nós. Nada na vida do crente é aleatório. As coisas não acontecem na nossa vida por acontecer como obra do acaso. Tudo está subordinado ao propósito soberano de Deus. Para que possamos perceber que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele é glorioso, que Ele tem o poder em suas mãos, que Ele tem a primazia, que Ele, somente Ele, deve ser adorado. E que a nossa dependência deve estar única e exclusivamente nele, e não na força do nosso intelecto, e não na força do nosso braço, e não na força das filosofias desta vida, mas na força do seu poder. Primeiro vemos o alcance desse propósito que Paulo fala. Ele diz todas as coisas. E todas as coisas aqui, irmãos, não significam apenas coisas boas, mas também dores, perdas, tribulações. Tudo isso cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Saibam que exatamente as dificuldades, o Senhor está com você. Saibam que no momento da sua luta, o Senhor Jesus, Ele está lhe carregando em seus braços. Não é só na bonança, não é só nas coisas extraordinárias que Deus está conosco, não. O apóstolo Paulo vai dizer que em todas as coisas nós passamos pelas lutas, mas os propósitos e os decretos de Deus pré-estabelecido antes da fundação do mundo já avisava isso, e por isso Deus é glorificado em nossas vidas, porque quando passamos por lutas, nós não passamos sozinhos, porque Deus nos conduz e nos dá a vitória. Amados, Paulo não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então o crente sofre? Sofre. O crente passa por perrengues? Passa. Como todo ser humano passa. Nós não podemos ser alienados. Eu me lembro certa feita onde um determinado irmão de uma determinada igreja, ele fez menção de algo que eu fiquei espantado. Ele disse, o texto sagrado diz que nós somos pequenos cristos, pequenos deuses. Logo, nós somos pessoas que não adoecem, que não sofrem perseguições. Porque se nós somos pequenos deuses, logo nós não passamos mais por essas questões. E eu fiquei espantado, porque a palavra de Deus não nos ensina isso. Ao contrário disso, a palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. E essas aflições, elas são exatamente isso que Paulo está nos ensinando aqui. Onde ele vai dizer, perceba que no versículo 18, anteriormente falando aqui, Paulo ele diz exatamente isso. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós está para ser revelada. Paulo está falando de aflições deste tempo presente. Ora, se há 2000 anos e poucos anos atrás Paulo falava de aflições, imagine nos dias atuais. Nós vivemos aflições em cima de aflições de formas diversas. Alguns mais, outros menos, mas todos nós passamos por dificuldades. Mas uma coisa é bem certa, a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que essas coisas cooperam também para o nosso bem. Amém? Parece até contraditório isso, não é verdade?
Como é que uma enfermidade pode cooperar para o meu bem? Humanamente falando, isso é até paradoxal. A mente humana, ela não consegue. A Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende a coisa do espírito, ele não discerne, porque elas só se discernem espiritualmente. Então, para o homem natural, as aflições do mundo são coisas incompreensíveis, mas para nós que temos a mente de Cristo, nós sabemos que tudo isso não é para ser comparado com a glória que está reservada para cada um de nós. Se o espírito está pronto, a carne é fraca, diz a palavra de Deus, então essa fraqueza, ela está também ela também é passível de adoecer, ela é passível também de enfraquecer, ela é passível também de ficar moribunda. Eu me lembro uma vez, quando eu pastoreei a primeira igreja batista de Bahia, tinha uma senhora, uma irmã da nossa igreja lá, uma irmã já idosa, já bem, era uma membra já antiga da igreja, e essa irmã, ela parou de frequentar os cultos por motivo de enfermidade. E eu me lembro que quando eu cheguei lá na igreja, tomei posse, nos primeiros 15 dias, como pastor da igreja, alguns irmãos disseram, pastor, nós precisamos visitar irmãos, eu gostaria que o senhor conhecesse esses irmãos. E me levaram até essa irmã. Me contaram, me narraram anteriormente a história da nossa querida irmã, e disseram, ela vive numa cama prostrada, ela não levanta, pastor, mas é uma serva de Deus, uma mulher uma mulher santa de Deus, devota, piedosa, e o senhor precisa conhecer ela. E ela está muito enferma. E lá nós fomos. Eu fui à visita à casa dessa irmã, achando no meu coração que eu ia levar uma palavra de conforto a ela. Eu, pastor, sabedor já do histórico da irmã, eu digo, eu vou levar uma palavra de consolo ao coração daquela irmã. Deus me deu uma palavra de conforto e consolo. E, queridos, para minha grande surpresa e glória, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu cheguei na casa daquela bendita irmã, eu vi no rosto dela um rosto sereno, um rosto calmo e sereno, uma voz suave e meiga, uma mente tão em paz, o corpo físico enfermo, mas o espírito em paz. E quando eu vou falar com aquela irmã, ela me traz palavras doces, que eu saio edificado. Eu fui para levar palavra de consolo e eu quem fui confortado. Porque, olha só, quando você está em Cristo, o Espírito de Deus repousa sobre sua vida, irmãos, a paz de Cristo reina em seu coração. Então, nada externo se compara àquilo que foi preparado pelo Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele declara com essas palavras maravilhosas, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as enfermidades da vida. E aqui eu me refiro aos filhos de Deus. Então, quando você estiver numa luta assim, por favor, não blasfeme, não murmure, não fale coisas que entristeçam o Espírito Santo que aí em você habita. Simplesmente glorifique Deus, ainda assim eu te glorifico, como fez o profeta, ao dizer que ainda que não haja fruto na videira, ovelha no curral, ainda que o fruto da videira não dê o seu fruto, ainda assim eu louvarei ao Senhor. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, mesmo que o meu chão fosse tirado, mesmo que as dificuldades estejam ali em meu dia a dia, mesmo que eu passe por dificuldades terríveis, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Vale a pena servir a esse Deus. O verbo cooperar aqui, onde Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, esse verbo do grego sinergeu, ele vem da raiz sinergia e indica cooperação dirigida e não caos.
Perceba que todas as coisas cooperam para o bem. Então Deus transforma o caos em bênção para abençoar a vida dos seus. Então não há nada nesta vida que pode, irmãos, tirar o crente da presença do Senhor. Se acontecer alguma coisa na sua vida, não aceite, simplesmente rejeite e lembre-se que o Senhor da glória é aquele quem cuida, é aquele quem te sustenta pela sua destra fiel. E aqui ele fala como ingredientes amargos em um remédio juntos que produzem a cura. Então, essa cooperação do grego sinergia indica exatamente isso aqui, algo dirigido. Deus, ele vê todas as coisas e ele usa todas as coisas para transformar em bênção, em bem para os seus filhos. É por isso que Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu conselho, o seu decreto, o seu beneplácito. Então estamos seguros, sim ou não? Estamos bem. Estamos bem. Agora, nós estamos bem não pelos nossos próprios méritos, não porque merecíamos ou porque havia algo de extraordinário em nós. Nós estamos bem, podemos repousar nesta palavra, porque Cristo Jesus conquistou para nós esta graça dadivosa de saber descansar até nas intempéries da vida. Então, o que hoje parece confusão, amanhã revelará a direção de Deus para cada um de nós. Então não diga no seu coração, Senhor, eu não entendo por que eu estou passando por essas lutas. Nunca diga isso. Por que eu não consigo, Senhor, superar essa dificuldade? Pelo contrário, diga, Deus, eu te louvo nisto também. Eu te louvo no muito, mas eu te louvo no pouco. Eu te louvo, Senhor, nas bonanças da vida, mas também nas dificuldades desta vida. Senhor, não importa como eu esteja, eu sei que meu coração está em paz com o Senhor. E eu sei também que tudo isso que está acontecendo é para um bem maior na minha vida. E isso, mais cedo ou mais tarde, a gente vai provar. Se não aqui nesta vida terrena, na vindoura. Então a nossa esperança está aí. Amém, queridos? Então o crente sofre? Sofre. Aí tem alguém que diga aí, ensine isso, pare de sofrer. Como? Que maneira? Se Cristo foi quem mais provou do cálice do sofrimento, se Paulo, se João, se Pedro, se Tiago, se todos os apóstolos passaram por todas as agruras desta vida, quem somos nós para acharmos que as lutas que nós estamos enfrentando ou que haveremos de enfrentar não é justo? Quem somos nós? Mas saibamos de uma coisa, irmãos, todas essas coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Então nós temos em quem nos encostar, sim ou não? Nós temos a âncora a qual nós podemos repousar a nossa esperança. E Jesus Cristo, ele já conquistou isso para nós. Segundo, vemos o destinatário desse propósito. Ele diz para os que amam a Deus. Eles cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a promessa aqui, irmãos, não é universal, ela é bem específica. Todas as coisas que acontecem na vida, elas cooperam para o bem daqueles que amam. Então é bem específico aqui, não é para todos. Não é para toda a humanidade. Imagine você morrer sem Jesus. Imagine você morrer, passar desta vida sem a sua convicção de salvação. Irmãos, se nesta vida há lutas atrozes, imagine no porvir sem Cristo. Imagine numa eternidade sem Cristo. Ora, se nesta vida terrena as dificuldades já são terríveis, imagine naquilo que está reservado para os que não amam a Deus.
para os que não conheceram ao príncipe da paz. Então a promessa aqui não é para todos, mas para alguns e para os que amam a Deus. Queridos, amar a Deus é evidência clara da regeneração. Como declarou João em 1 João 4,19, ao dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Graças a Deus que Jesus Cristo nos amou, graças a Deus que Jesus Cristo nos alcançou, graças a Deus que Jesus Cristo nos salvou. E o amor é resposta e não a causa da salvação, como declarou João também, no versículo 7 e 8 da sua epístola de 1 João, ao afirmar, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foi Deus quem nos amou primeiro, então o mérito é dele, a honra é dele, a glória é dele, para que nós possamos nos prostrar diante dele e dizer somente a ti, Senhor, dai glória. Não a nós, mas somente a ti, Senhor. Damos a nossa vida, a nossa oferta de amor, a nossa oferta de gratidão, a nossa reverência e também entregamos o nosso ser em santidade, em adoração. Queridos, o propósito de Deus não é para os curiosos, é para os filhos comprometidos de Deus. Então Paulo, ele trata desta carta, é mais profundo do que isso, claro, mas ele nos ensina hoje que Deus, no seu plano eterno de amor por nós, ele já havia pensado nos mínimos detalhes. E ele nos conforta o coração e nos fazer acreditar e nos fazer melhor descansar que mesmo passando pelas lutas, ele está nos conduzindo e nos fazendo sair em vitória, porque a vitória é realmente do povo de Deus. 3, vemos a base desse propósito. Ele diz, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Olha que coisa extraordinária. Não é para todos, é para aqueles que ele amam. Não é para todos, mas para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. Aí eu fico pensando, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Pare um pouquinho e pense. O que havia de maravilhoso em você? O que havia de extraordinário em você que pudesse encher os olhos magnânimos de Deus e atraí-lo a você e dizer, olha esse aí. Nada. Não havia nada de bom em nós que pudesse atrair os olhos magnânimos de Deus. Foi o seu grande amor que nos atraiu a ele, e com amorável benignidade, ele nos chamou para ser seus, e nós estamos aqui pelo ato sacrificial do seu único filho, o filho unigênito do Pai, que veio a esse mundo para nos dar a oportunidade de hoje podermos fazer parte daquele grupo que vai morar no céu. Isso é extraordinário, queridos. Não merecíamos, mas ainda assim ele nos achou e nos amou, e ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos para o louvor da sua glória. Por isso que o crente tem que caminhar, pensar, falar, sonhar, exercer a glória de Deus nas suas ações, nas suas atitudes. Tudo em nós deve transparecer a pessoa de Cristo. Nós somos pequenos cristos. Lembra lá em Bereia, quando os cristãos foram chamados pela primeira vez, aliás, apelidado pela primeira vez de cristãos? E quem é o cristão na sua semântica? São os pequenos cristos, seguidores de Cristo, aqueles que são parecidos com Cristo. E somos nós.
Porque Deus nos amou e Ele então nos escolheu. E Ele nos deu a graça de hoje poder chegar a este lugar santo, que foi consagrado ao louvor da sua glória, para abrir o nosso coração e entoar cânticos de louvores e dizer para Ele: somente és tu, Senhor, o grande autor do universo. Aleluias! Deus é maravilhoso. Os que estão chamados segundo o seu decreto. Vejam, irmãos, que o chamado não nasce da vontade humana, mas do decreto divino. Certa vez, um irmãozinho, bem intencionado, recém-convertido, estava pregando numa praça pública e ele estava muito empolgado e ele falava para um grupo de jovens e com muita veemência no coração, ele afirmava com convicção de que ele havia escolhido Cristo para ser o seu Salvador. Ele falava que não aguentava mais esta vida que ele estava vivendo, os sofrimentos que ele estava passando, e ele então, de tanto ouvir falar, decidiu no seu coração aceitar Cristo como seu Salvador. E ele afirmava categoricamente: fui eu quem o aceitei, que ele é bom. Fui eu que o convoquei para morar no meu coração porque ele é bom. Será mesmo? Será que você tem essa capacidade? A Bíblia diz que os homens mortos em seus delitos e pecados, eles não têm condição alguma de se achegar a Deus. Eles odeiam a Deus. Eles fogem da presença de Deus. Eles querem distância de Deus. Foi Deus, pelo seu amor, que o atraiu para si. Foi Jesus que o chamou. Foi o Senhor quem o trouxe para si. Aqui está o chamado eficaz do crente, irmãos. Foi o que Jesus ensinou lá em João 7:37, ao dizer: todo o que o Pai me dá, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Então, se eu e você hoje estamos aqui, é porque Deus, no plano do seu amor, te amou, nos amou e nos levou até o seu Filho amado, para que hoje pudéssemos ser libertos dos nossos pecados e ter tido os nossos nomes escritos no livro da vida. O mérito é de quem? Cristo, do nosso Deus. A Bíblia diz em certa passagem que todo ato de justiça do homem diante de Deus é considerado como trapos. Como trapos. Então vocês estão de acordo que quem está dizendo isso não sou eu. É o que diz a palavra de Deus. Então quem éramos nós, irmãos? E aprove a Deus nos chamar, nos atrair para Ele e nos dar agora a graça de sermos chamados filhos de Deus. Quem é você? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou filho, filha de Deus. Não rejeite esta verdade. Mesmo que o mundo diga a você, você é um comedor de feijão. Como é que você diz isso? Você diga com a convicção que o Senhor Deus lhe fala ao seu coração: eu sou filho, filha de Deus. É isso que nos torna diferentes do mundo, não melhores
do que as outras pessoas, mas diferentes do mundo. Nós somos de Deus, devemos viver como tais e não devemos mais nos embaraçar com as coisas pecaminosas dessa vida, mas devemos também compreender que mesmo sendo filhos de Deus, passaremos por aflições, por lutas, por dificuldades, mas saibam vós, todos vós, que todas essas coisas cooperam para o bem de cada um de vocês. Nossa segurança não está em nossa constância, mas no decreto de Deus. E glória a Deus por isso, irmãos. Imagine se a nossa confiança na eternidade estivesse na força do nosso intelecto, naquilo que nós podemos produzir na obra de Deus. Porque alguns acreditam, né, que não. Definitivamente não. Segundo, no versículo 29, Paulo trata do plano eterno de Deus na salvação. Pode ler comigo, olha o que é que ele diz no versículo 29. Porque os que dantes ou de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu. Ele nos predestinou para sermos o quê? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Lembra daquilo que eu falei? Que o Senhor nos resgatou, que ele nos salvou para sermos parecidos com Jesus. Talvez alguém pudesse pensar, olha, quanta prepotência falar isso. Mas é isso mesmo. É o que diz a palavra de Deus. Ele nos resgatou exatamente para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, para andarmos como Jesus andou, falar como Jesus falou, para fazer as coisas que Jesus fez. E Jesus mesmo em vida declarou que se nós crêssemos, coisas maiores do que ele fez faríamos. Ora, se Jesus falou isso, quem sou eu para dizer que não? Mas se não estamos vendo coisa extraordinária acontecendo, aí já não é com ele, é com a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque o justo vive pela fé. Fé em fé, glória em glória. A salvação, irmãos, tem origem no conhecimento soberano de Deus e tem como alvo a semelhança de Cristo. Nós fomos predestinados por Deus para sermos parecidos, semelhantes ao seu Filho unigênito. A ser parecido com Cristo ressurreto, com Cristo glorioso. Mas, pastor, o senhor não está falando nenhuma heresia? Não, porque o estágio final da salvação cristã é a glorificação. Amém, irmãos? Quantos creem nessa palavra? Se não crê em mim, crê pelo menos naquilo que a Bíblia está falando. Porque é o que diz a palavra de Deus, não pregador. Então a salvação tem origem no conhecimento soberano de Deus e tem como alvo a semelhança com Cristo. Primeiro, o conhecimento prévio de Deus, ele vai falar que são dantes aquele que os conheceu. Conheceu quem? Jesus. Olha só, aqueles que de antemão conheceu, a estes também fez o quê? Predestinou. Conheceu quem? Jesus. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo de Deus. A palavra. A revelação escrita. Da ação sobrenatural de Deus. Conhecer na Bíblia envolve relacionamento íntimo, mas aqui não é previsões de ações humanas, mas escolha graciosa de Deus. Como, por exemplo, lá em Amós, no capítulo 3, versículo 2 do seu livro, quando ele diz: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, diz o Senhor. É nesse sentido que
Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha nos conhecido e Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Que privilégio, meus queridos irmãos. Isso é glorioso. Vocês conseguem entender, sentir isso que eu estou sentindo agora? Quando eu olho para essa palavra, eu vejo o Senhor me dizendo que Ele nos predestinou para sermos conforme a semelhança do seu Filho amado. Quem é Jesus para você? Ele é o Senhor da glória. Aleluia! Diz que crente batista não dá aleluia não, né? É só Jesus não falar. Se falar, Ele dá. Tarquinho vai me matar. Irmãos, que bom que Deus nos conheceu antes que o mundo nos rejeitasse. Que bom, irmãos. Que maravilha, irmãos. Antes que o mundo nos rejeitasse, o Senhor Deus nos escolheu. Ei, cara, você é escolhido de Deus. Tu pensas que foi no dia que tu fizeste a decisão ao lado de Cristo? Não. Antes da fundação do mundo, você já estava escrito na mente de Deus. Isso é maravilhoso. Merecíamos? Não. Mas ainda assim Ele nos amou. Vale a pena não viver para o louvor da glória desse Deus? Sim ou não? Então você está passando por lutas? Você está passando por dificuldade? Você está passando por alguma ação que, humanamente falando, você não está suportando? Deixa eu falar para você, todas essas coisas cooperam para o seu bem. Para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados, segundo o seu decreto, para serem conforme a semelhança do seu Filho. Porque Ele nos predestinou exatamente para isso. Ao dizer por quê, o que de antemão nos conheceu também nos predestinou. Irmãos, predestinar aqui é determinar antecipadamente, e foi o que o Senhor fez com cada um de nós. Como Paulo declara em Efésios 1:5, ao dizer que Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha o que Deus fez por mim e por você. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para sermos conforme o louvor da sua glória. Amados, a predestinação está ligada à adoção, não ao fatalismo. É a adoção que o Senhor nos chamou para pertencermos, somos co-herdeiros com Cristo da sua glória. O pastor Charles Harry, certa vez ele disse que a predestinação aponta para o plano eterno de Deus, e aponta mesmo, está aqui. Ele diz: a predestinação não tira a responsabilidade humana, mas exalta a graça bendita, a graça soberana do Senhor. Não é porque agora eu estou salvo e tenho a segurança da minha salvação. Não é porque você agora tem o seu nome escrito no livro da vida, que a sua vida espiritual já está segura, que você vai andar de todo jeito, que você vai fazer de toda forma, que você vai viver uma vida desregrada, descomprometida com a vida de santidade. Ah, porque eu já estou salvo, porque eu já estou seguro, então nada mais me segura, porque não há perda na salvação, a salvação não se perde. Não é fatalismo, não. Nós temos que viver que Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho e para sermos filhos dele próprio. Paulo ele mostra o objetivo final desta predestinação. Ele vai dizer que é para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, o alvo da salvação não é conforto. Parece até loucura afirmar isso, mas é transformação. O crente para de sofrer nesta vida? Não. Mas o crente passa momentos de bonanças nesta vida, sim ou não?
O alvo não é esse, o alvo é para sermos transformados, ou seja, sermos cada vez mais parecidos com o seu filho. Então, enquanto nós estamos aqui nesta vida, atravessando esse Jordão, passando por esses vales de Jaboque, passando pelos desertos do Sinai desta vida, saiba que é os momentos pedagógicos em que o Espírito Santo de Deus está nos aperfeiçoando, burilando a nossa vida e nos tornando cada vez mais conforme a imagem do seu Filho, que se dará na glória celestial, quando seremos revestidos com um corpo incorruptível, que não se corrompe mais. Então lá será a festa eterna. Então, o alvo da salvação não é conforto, é transformação. Deus está formando Cristo em cada um de nós. Sim ou não? Olha o que Paulo diz em Gálatas 4,19. Meus filhinhos, percebe que esse linguajar é mais de João, né? O apóstolo do amor, não é isso? Mas agora a gente vê Paulo, cheio da presença de Deus, tratando os crentes da Galácia. Irmãos, vocês já estudaram muito sobre os crentes da Galácia. Eram tão problemáticos quanto os crentes de Corinto. Carnalidade pura era o que versava sobre a vida daquele povo. E o apóstolo Paulo, cheio do amor de Cristo, ele diz: filhinhos, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Busquem andar na presença do Senhor. Mesmo que a luta venha, não murmure, glorifique ao Senhor. Amados, Deus não trabalha para nos fazer felizes. Vou chocar vocês de novo aqui. Deus trabalha para nos tornarmos santos. Por favor, entenda. A felicidade é um estado, é um momento, mas a nossa felicidade está na glória eterna. Aqui a felicidade é de tempos em tempos. Me entenda, por favor. Tem momentos que nós estamos felizes, mas tem momentos que nós estamos tristes. É a nossa humanidade. Tem momentos que nós estamos alegres, mas tem momentos que nós estamos chorando. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para sermos santos, para sermos conforme o seu Filho. Então, o santo passa por dificuldade também, passa, mas ele passa com o Senhor confortando o seu coração. E 3, Paulo vai dizer lá no versículo de número 30, ele nos ensina que a segurança absoluta da salvação é algo que nós conquistamos em Cristo Jesus. Lê comigo o versículo de número 30, por favor. Olha o que ele diz aí. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, vemos Paulo aqui ensinando sobre a segurança absoluta da salvação cristã. Vou repetir. Segurança absoluta da salvação cristã. Nada mais poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem as tempestades da vida. Nada. É eterno, é seguro. Nós podemos descansar. Nós podemos viver, irmãos, nesse tempo presente, sabendo que a nossa eternidade já é concreta, já é segura, já foi muito bem planejada e confirmada, porque aquele que o fez é fiel para mantê-lo até o fim. Deus tremendo e maravilhoso é esse. A salvação é uma obra completa de Deus, da eternidade, a glória. Nós não podemos nem sequer cogitar a possibilidade de questionar isso. Aqui está a perseverança dos santos. O crente cai, tropeça. É inevitável.
Outro dia eu estava vendo um outro irmão de uma outra igreja falando num grupo de pessoas, parte cristãs, outras não cristãs. E ele dizendo com a boca cheia e falando: o crente não peca. E aí alguém que não era evangélico disse: você acabou de pecar. E eu fiquei constrangido, porque eu era o segundo pastor daquela reunião. Eu digo: meu Deus, como é que um crente diz um troço desse? Eu chamei ele do canto, tirei ele da presença das pessoas para não constrangê-lo, levei ele para um lugar reservado, abri em 1 João capítulo 1 e disse: meu filho, lê aqui para mim, por favor. Filhinho, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E se continuarmos dizendo que não pecamos, tornamo-lo mentiroso. Quem está dizendo isso? Deus. Ele está dizendo isso para quem? Para os crentes. Não, o crente não peca. Eu digo: bom, se a palavra não lhe convence, quem sou eu que vai lhe convencer? Então o crente cai, o crente peca, sim, eu vi aqui na abertura. O dirigente, ele pedindo a Deus, dizendo: Senhor, perdoe as nossas fraquezas, limitações, os nossos pecados. Senhor, nos ensine, nos fortaleça a te amar mais, estar mais na tua presença. E é isso que precisa ser, porque nós somos falhos, fracos e pecadores. E ai de nós se não fosse a graça de Deus que nos alcançou e nos deu a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Perceba que isso aqui é um processo ininterrupto. Todos os verbos estão lá no passado. Quer ver o versículo 30, como é que ele diz? Olha o que é que ele diz aí. Veja que todos os verbos estão no passado. Ó. E aos que predestinou, está lá atrás. Antes ele havia determinado algo que aconteceria lá na frente. Então perceba, e a esses também chamou. E aos que chamou, olha só, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Glorificou está lá no futuro. Mas todos os demais verbos estão lá no passado. Veja que Deus pensou em cada um de nós, como estamos justamente aqui, para o louvor da sua glória. Não está passando luta? Passa glorificando a Deus. Por quê? Porque todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, na mente de Deus a glorificação já é certa. Quantos creem nessa verdade? Conversão, aí vem o ato, conversão, acompanhada da justificação, depois regeneração, depois santificação, para finalmente alcançarmos a glorificação. Só está faltando esse estágio para nós. Mas enquanto não chega, nós precisamos estar firmados na rocha, no Senhor. Haja o que houver, fique firme, porque a vitória de cada um de nós ela é garantida por aquele que não pode mentir. Então, o que Deus começa, Ele termina. Você crê nessa verdade? Confie no Senhor. Confie. Porque essa obra é exclusivamente divina. Irmãos, Deus é o sujeito de todas as ações. Por isso que ela não cai por terra. A sua salvação ela foi milimetricamente pensado na glória. Por isso que você está aqui. Mesmo que você se afaste, lembre-se que se você verdadeiramente é do Senhor, o Senhor lhe sustém e lhe trará pela sua mão poderosa. Então não há mérito humano nosso, como diz Paulo lá em Efésios 2, 8, 9. Mas é a graça do Senhor. E ele diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós estamos seguros no Senhor. Amém? Então, a salvação não depende da força do homem, mas da fidelidade de Deus. Eu quero concluir esta palavra olhando para cada um de vocês, para o meu coração, e pensando um pouquinho naquilo que nos diz a palavra de Deus em relação a Jesus,
o Filho de Deus. Ele é o primogênito, como ele declara aqui na sua palavra. Olha o que é que ele diz. Porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, versículo 29, a fim de que ele, Jesus Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero dizer que Jesus, ele por ser o primeiro, ele nos garantiu a justificação e ele nos garantirá também a glorificação. Esse é o fundamento da nossa esperança. Amém? Então, Romanos 8, 28, 30, irmãos, nos ensina que nossa vida tem propósitos. Nossa salvação tem segurança. E nosso futuro tem glória. É glorioso. Nosso futuro é glorioso. Nada foge. Nada foge ao controle de Deus, absolutamente nada. Então, se você está em Cristo, pode descansar, mesmo que venham as lutas. A história já está escrita. Está escrita pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. E se cremos nessa verdade, irmãos, ousemos a declarar, como declarou Paulo no versículo de número 31. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Feche seus olhos. Senhor, Tu és tão bondoso, tão glorioso, majestoso. Tu és tão bendito, Pai. O Senhor, cada vez mais, nos enche de alegria e nos fazer descansar com segurança nos Teus planos eternos. Planos que foram traçados antes mesmo da fundação do mundo, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, adorando na beleza da Tua santidade. Pai bendito, nós Te louvamos por Jesus Cristo, que nos chamou para o louvor da Sua glória, nos atraiu para si, nos deu o Seu nome, nos revestiu com o Seu Espírito, para que, ó Deus, mesmo que venhamos passar pelas lutas desta vida, possamos compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos salvou para o Seu louvor. Assim Te oramos, assim Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém.